Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero que você faça uso agora da generosidade, compartilhando agora o link desse programa aí nas suas redes sociais. Assim como você tem recebido a palavra de Deus, eu quero que você me ajude a levar essa palavra a cada vez mais pessoas. Então, compartilhe para que nós possamos finalizar essa semana alcançando ainda mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Bom, hoje é sexta-feira e nós vamos refletir na palavra de Deus que está em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Jesus acalma uma tempestade. Hoje eu quero começar perguntando qual é a tempestade na sua vida que Jesus precisa acalmar. Qual é a tempestade na sua vida que Jesus precisa acalmar? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 nos diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, olha que coisa interessante. O texto que nós lemos já começa nos ensinando algo muito importante. O fato de seguirmos a Cristo não nos isenta de passar por algumas tempestades. O fato de seguir a Jesus não nos isenta de enfrentar algumas dificuldades na nossa caminhada. Observe que o texto diz, no versículo 23, que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Os discípulos estavam com Jesus, os discípulos estavam seguindo Jesus, Jesus estava com eles, mas eles estavam enfrentando agora uma tempestade. Versículo 24 diz: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade. Não foi um ventozinho qualquer, não. Foi uma grande tempestade. O texto diz: de modo que as ondas cobriam o barco. Eu sei que existem pessoas que às vezes questionam o Senhor. Senhor, eu não entendo por que eu estou te servindo e eu estou enfrentando essa situação. Eu não entendo, Senhor, porque mesmo te servindo, porque mesmo sendo fiel, porque mesmo sendo obediente, eu estou enfrentando essa ou aquela situação, este ou aquele problema. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós nem sempre teremos todas as respostas. Nem sempre nós teremos todas as respostas. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o fato de seguir a Cristo não nos torna imunes às tempestades. O fato de seguir a Cristo não nos isenta de passar por algumas turbulências na nossa caminhada. Mas a gente aprende também que nem sempre nós teremos todas as respostas. Às vezes questionamos, perguntamos, lamentamos, murmuramos, mas nem sempre temos todas as respostas. E aí é onde entra a questão do desafio da fé.
Porque a gente não precisa ter todas as respostas para crer em Jesus. Aliás, se você precisa ter todas as respostas, se você precisa ter tudo muito claro, se você precisa ter tudo muito explicado para crer em Jesus, isso não é fé. Fé é crer mesmo quando não entendemos. Fé é confiar mesmo quando não sabemos qual será o próximo passo. Mas entender que Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que faz na nossa vida. Observe que o versículo diz que diante daquela tempestade, e não foi qualquer tempestade, como o texto diz, né? Foi uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Isso é muito significativo porque não existe tempestade, por maior que seja, que possa abalar o Senhor. Não existe tempestade, por maior que seja, que possa desestabilizar o Senhor. Às vezes, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós nos desestabilizamos. Nos desestabilizamos, às vezes, emocionalmente, nos desestabilizamos espiritualmente, nos desestabilizamos nos nossos relacionamentos, mas nada desestabiliza Jesus. Sabe por quê? Porque não há nada que foge ao controle de Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, mesmo diante daquela grande tempestade, Jesus estava dormindo. E sabe, queridos, às vezes, diante de algumas situações que nós enfrentamos, a impressão que temos é de que o Senhor não está preocupado. Observe que os discípulos foram até Jesus, versículo 25 diz que os discípulos foram acordar Jesus dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Às vezes nós enfrentamos algumas situações que temos a impressão de que o Senhor não está vendo ou que o Senhor não está se importando conosco. Talvez tenha sido essa a impressão que os discípulos tiveram. Ao ver Jesus dormindo diante daquela tempestade, talvez eles ficaram sem saber o porquê que Jesus estava agindo daquela forma. Talvez eles tenham pensado que Jesus não estava preocupado com eles. Talvez eles tenham pensado que Jesus não estava vendo aquilo que estava acontecendo. Mas a verdade, não era que Jesus não estava vendo, não era que Jesus não estava preocupado, não era que Jesus não estava sabendo, é porque, na verdade, ele tem o controle de todas as coisas. As coisas, as adversidades, as tempestades, os problemas, às vezes nos abalam, mas não abalam Jesus, não abalam o Senhor. Isso é maravilhoso. Observe que o texto diz, no versículo 26, o Senhor perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? Às vezes o medo faz com que nós nos paralisemos diante das situações. Às vezes o medo de perder, o medo do que vai acontecer, o medo do que pode vir, nos impedem de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Interessante que aí o texto diz que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar e tudo ficou bem calmo. Jesus repreendeu os ventos e o mar. Aquela tempestade cujas águas estavam cobrindo o barco não era maior do que o poder de Jesus. Aquela tempestade, por mais assustadora que fosse para os discípulos, não era maior do que o poder de Jesus. Ele tem o poder para acalmar tempestades. E eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é a turbulência que você está enfrentando, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nesta manhã, não há problema que seja maior do que o Senhor. Não há tempestade que seja maior do que o Senhor. Não há adversidade que fuja do controle do Senhor. Talvez as coisas tenham fugido do seu controle, mas nada fugiu do controle de Deus. As coisas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Substitua o medo pela certeza de que Deus está no controle da sua vida. Substitua a incerteza pela certeza de que Deus está cuidando de você.
Substitua a insegurança pela certeza de que em Cristo você está seguro, nós estamos seguros. Talvez você esteja pensando que Jesus está dormindo, que Jesus não está vendo o que está acontecendo com você, mas na verdade, Ele só está esperando o momento certo para que você possa ver a grandeza do poder dele na sua vida. O Senhor se levantou e acalmou o mar e acalmou o vento. E é interessante que a gente vê no versículo 27 que aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Senhor tem o controle da natureza e o Senhor tem o controle também da nossa vida. Assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele pode também acalmar a tempestade da sua vida. Assim como Jesus estava no controle daquela situação, Ele também está no controle da sua vida. Assim como Jesus sabia o que estava fazendo naquela situação, Ele sabe o que está fazendo também hoje na sua vida. Não se desespere, não se desanime, confie no Senhor, recorra ao Senhor. Interessante é que os discípulos fizeram tudo o que eles podiam fazer. Tentaram segurar o barco, tentaram tirar água do barco, tentaram controlar o barco, mas eles não conseguiram. E então eles recorreram a Jesus. Talvez você já tenha tentado de todas as formas segurar o barco, manter o controle das coisas, e você não tem conseguido. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: recorra a Jesus, vá até Jesus, clame ao Jesus, busque a Jesus, peça a Jesus para que Ele intervenha na sua vida e nessa situação que você está vivendo. Não importa quão grande seja a tempestade, ela nunca será maior do que o poder de Jesus. Não importa quão grande seja o problema que você está enfrentando, ele nunca será maior do que Jesus. Ele tem o controle do vento, do mar, Ele tem o controle da vida, Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Ele tem o poder sobre a natureza e também sobre a natureza humana. Talvez a tempestade que você esteja vivendo seja uma tempestade interna. Talvez por fora as coisas possam parecer até estar tudo bem. Talvez por fora as coisas pareçam estar tranquilas. Mas talvez aí dentro, no seu coração, haja uma turbulência, haja uma tempestade, haja uma incerteza, uma insegurança. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como é que estão as suas emoções, os seus sentimentos? Como é que está você por dentro? Porque às vezes você tem tentado manter uma aparência de que está tudo bem. Talvez você esteja tentando mostrar para as pessoas de que está tudo bem, que está tudo sob controle. Mas aí dentro as coisas estão fervilhando. Talvez aí dentro o medo esteja batendo a porta do seu coração. Talvez aí dentro você já não saiba mais o que fazer, já não saiba mais que direção tomar, já não saiba mais o que dizer, já não saiba mais que caminho seguir. Talvez seja um mundo de incertezas, de dúvidas. Busque a Jesus, que tudo pode fazer, que sobre tudo tem o controle e sobre todos pode agir. Talvez você esteja lidando com uma situação que você já não sabe mais o que fazer. Talvez alguém que você esteja há tanto tempo tentando mudar. E deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai conseguir mudar. Mas você pode buscar aquele que tudo pode fazer e tudo pode mudar. Talvez você não esteja conseguindo mudar nem a você mesmo. Mas Jesus pode mudar. Mudar o seu temperamento, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar as circunstâncias que te cercam, mudar as pessoas que estão ao seu redor. Busque a Jesus. Qual é a tua tempestade hoje? Quais são as ondas que estão para te afundar? Quais são os problemas que estão te submergindo? Quais são os problemas? Quais são as tempestades? É tempo de buscar ao Senhor. Talvez você esteja tentando fazer tudo na força do braço, na força do argumento, na força do grito. E você não tem conseguido e não vai conseguir. Busca ao Senhor. Ele pode acalmar o vento,
Ele pode acalmar o mar, Ele pode acalmar a tempestade dentro e fora do seu coração. Que Deus te ajude a olhar para essa circunstância como uma oportunidade de você confiar mais no Senhor, de você substituir esse medo pela coragem de crer, mesmo quando os teus olhos humanos não conseguem ver, mas com os olhos espirituais você pode contemplar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe e que nessa sexta-feira você possa aproveitar para tomar a coragem de confiar no Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por mais essa semana, pela oportunidade que tivemos de estar aqui, ó Deus, compartilhando a Tua palavra. Pai, talvez existam pessoas aqui nessa manhã que estão enfrentando lutas, tempestades, problemas os mais diversos, pessoas que talvez estejam pensando em desistir, pessoas que talvez estejam desanimadas, pessoas que talvez estejam enfrentando os problemas de saúde ou problemas de relacionamento, talvez, ó Deus, pessoas que estão enfrentando dificuldades internas. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que haja nessa manhã coragem de crer e confiar no Senhor. Que o medo, a incerteza, a insegurança possam ser substituídos pela coragem de confiar no Senhor, que tudo pode fazer, que tudo faz, que tem o controle de todas as coisas. Pai querido, guarda, Senhor, cada coração, guarda, Senhor, cada mente, trazendo paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Guarde o seu coração no Senhor. Não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando. O Senhor é maior. O Senhor é poderoso para acalmar o vento, acalmar o mar e trazer paz ao seu coração. Que Deus nos abençoe e nos conceda um ótimo final de semana e até segunda-feira, 6:30 da manhã, se o Senhor assim nos permitir.